populista, pai dos pobres, oligarca, revolucionário, democrata, fascista, Getúlio Dornelles Vargas, o camaleão da política brasileira. De tradição positivista, castilhista, Vargas estudou Direito na Faculdade de Porto Alegre, onde formou-se em 1907. Com sua inclinação para a política, ingressou no Partido Republicano Rio-Grandense, onde tornou-se deputado estadual, tornando-se deputado federal em 1923. Getúlio Vargas foi também ministro da Fazenda do governo Washington Luiz e tornou-se presidente do Rio Grande do Sul em 1928. Em 1929, com a crise do café decorrente da queda da Bolsa de Nova York, a política café com leite passa por um momento de incertezas. Washington Luiz, que deveria lançar pelo Pacto Café com Leite, Antônio Carlos, então presidente de Minas, para a presidência do Brasil, trai este pacto e lança Júlio Prestes para presidente. Toda uma articulação faz com que Getúlio Vargas concorra com Júlio Prestes. Mas o assassinato de João Pessoa, seu candidato a vice-presidente nessas eleições, faz com que Vargas use o discurso do crime político para dar início a uma revolução. Em 1930, Vargas senta na cadeira de presidente do Brasil, da onde só sairia em 1945 para retornar pelo voto popular em 1951 e suicidar-se dentro do Palácio do Catete em 1954. Em 1930, Vargas dá início ao que ficou conhecido como governo provisório. Esse governo deveria durar até 1934 para fazer uma reforma política no Brasil e organizar a casa. Porém, Vargas dará um jeitinho de ficar até 1945. Nesse primeiro governo, Vargas conta com ampla adesão da sociedade brasileira. Vários setores, classe média, as camadas mais pobres da população, militares e até setores da oligarquia tradicional brasileira apoiavam Vargas. Vargas cria o Conselho Nacional do Café para valorizar o produto no mercado internacional, comprando todo o estoque de café e queimando para valorizar este produto. Também concede linhas de crédito visando industrializar o Brasil. Começa um momento de industrialização que visava substituir as importações. Logo, Vargas comprou a antipatia das antigas oligarquias cafeicultoras que dominavam a política brasileira no período do café com leite. Tem início, então, a Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo levanta-se em armas contra o governo Vargas. Porém, Vargas contava com amplo apoio da sociedade brasileira e conteve a revolta, derrotando os paulistas. Mesmo assim, uma nova Constituição é feita. E em 1934, nós temos a primeira Constituição liberal do Brasil. Essa Constituição faz uma reforma política, acabando com o voto aberto, instituindo o voto secreto, dando direito de voto a todas as pessoas com mais de 21 anos, inclusive as mulheres. Vargas também cria direitos para os trabalhadores. Jornada de trabalho de 8 horas dia, salário mínimo, férias remunerada. Nesta Constituição, Vargas também consegue que eleições indiretas para presidente sejam feitas naquele ano, mantendo-o no poder até 1938, quando deveriam ocorrer eleições diretas para presidente. Em 1935, militares de ideologia comunista, liderados, entre outros, por Luiz Carlos Prestes, tentam dar um golpe para derrubar o governo Vargas e assumirem o poder. O golpe é descoberto e esse episódio entra para a história como intentona comunista. Nesse episódio, Olga Benário, uma espiã alemã de orientação comunista que estava no Brasil a serviço da União Soviética, tentando organizar uma revolução socialista no país, é presa e enviada para a Alemanha, onde morre nas mãos de Hitler. Porém, o Brasil também tinha seus nazistas. Nos anos 30, a Ação Integralista Nacional, os integralistas liderados por Plínio Salgado, eram nazistas tupiniquins.
Com suas camisas verdes, sua insígnia do pentagrama e sua palavra de ordem, Anauê, que em Tupi-Guarani quer dizer poder, os integralistas, no primeiro momento, são aliados de Vargas e chegam a criar o plano Cohen, um falso plano de invasão comunista do Brasil para permitir que Vargas sustentasse o golpe de 1937, que irá instituir a ditadura do Estado Novo, mantendo-o no poder até 1945. Durante o Estado Novo, Vargas mostrou toda a sua inclinação nazi-fascista. A Constituição de 1937, a Constituição Polaca, é uma Constituição autoritária, inspirada no modelo nazi-fascista da Alemanha e da Itália. Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar e censurar os meios de comunicação. Até mesmo a música popular, o samba, passa a ser controlado pelo governo, que diz quais músicas podem ou não serem veiculadas nos meios de comunicação, nas rádios da época. Nesse período, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, acaba assumindo um papel relevante na política brasileira, tornando-se o chefe da guarda pessoal de Vargas. Gregório Fortunato, que era um antigo peão da fazenda de Vargas e que é levado para o Rio de Janeiro após a tentativa, em 1938, dos integralistas de derrubarem o governo Vargas. Os integralistas, que antes eram aliados de Vargas, agora em 1938, revoltam-se contra Vargas, planejam, em uma única noite, eliminar todo o governo Vargas, tomando assim o poder para si. Este golpe também é facilmente rechaçado pelo governo Vargas. E Gregório Fortunato, então, assume a posição de segurança e chefe da segurança pessoal de Vargas, tornando-se um homem muito poderoso nos anos vindouros na política nacional. Vargas, que utilizava-se de uma política de negociar tanto com os países do eixo, Alemanha, Itália, quanto com os países liberais, Inglaterra, Estados Unidos, tirando assim vantagens para o seu governo e para o Brasil, acaba negociando com o governo Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos a construção da siderúrgica nacional Volta Redonda, que irá tornar o Brasil autossuficiente na produção de aço e um dos países mais competitivos do mundo neste setor. Vargas, que antes já havia tomado do empresário Farquhar as minas do Vale do Rio Doce, criando a Companhia Vale do Rio Doce de Mineração, agora, com a Siderúrgica Nacional, dá um impulso na indústria brasileira para se tornar uma das mais importantes do mundo. O Brasil está se industrializando de fato. Aos poucos, Vargas vai se inclinando para o lado dos aliados, para o lado dos Estados Unidos e da Inglaterra, principalmente à medida que percebe que a Alemanha está para perder a Segunda Grande Guerra Mundial. Vargas acaba apoiando os aliados e tropas brasileiras são enviadas para lutar, a partir de 1943, na Itália, contra as tropas nazistas. Vargas também fez uma revolução no ensino brasileiro, instituindo o ensino universal gratuito, as escolas públicas, que tornaram-se, sim, aparelhos de reprodução da ideologia varguista, idolatrando o governo e idolatrando a imagem do líder ao estilo das escolas da Itália fascista e da Alemanha nazista. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, forças internacionais, juntas com forças da elite brasileira, articulam a queda de Vargas. Antes de cair, Vargas cria o PSD para a elite ligada a ele, Vargas, e o PTB para os trabalhadores. Vargas volta em 1950 pelo voto direto, mostrando que sua política, chamada de populista, de pai dos pobres, funcionou para sensibilizar as camadas populares do Brasil. Em 1951, Vargas volta nos braços do povo, eleito presidente do Brasil. Nesse novo governo, Vargas tenta sua política de conciliar vários setores e interesses da sociedade, como fez no início dos anos 30. Porém, sua política de forte inclinação nacionalista entra em conflito com os liberais, que interessavam-se por uma política de abertura
do mercado brasileiro para o capital internacional. Vargas, visando fortalecer a economia brasileira, visando fortalecer a indústria brasileira, cria duas novas estatais, aumentando assim o clima de conflito com os interesses liberais. A Petrobras é criada, Eletrobras, que monopoliza o setor energético nacional. Vargas passa a enfrentar forte oposição da imprensa, jornais e rádios, de forte inclinação liberal naquele período. A UDN, União Democrática Nacional, um partido de tendência liberal, é o principal opositor de Vargas nesse período. Carlos Lacerda, um deputado federal da UDN, torna-se o maior inimigo de Vargas. Dizendo-se ameaçado por Vargas, Carlos Lacerda com uma guarda pessoal para protegê-lo. No dia 5 de agosto de 1954, vai ocorrer um episódio que levará ao suicídio de Getúlio Vargas. O deputado Carlos Lacerda, junto com o major da Força Aérea Rubem Vaz, chegavam na madrugada em frente ao apartamento de Lacerda, na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. De repente, um assassino de aluguel aparece. Uma briga ocorre e o major Rubem Vaz é morto com 2 tiros de uma pistola calibre 45. Carlos Lacerda leva um tiro no pé. A imprensa bate forte no governo Vargas. As investigações chegam a Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal de Vargas, e mais pessoas importantes do governo Vargas. Nesses dias do mês de agosto de 54, a coisa torna-se muito problemática para Vargas e seu governo. E na noite de 24 de agosto de 1954, Vargas passa a madrugada em reunião com seus assessores. Sabendo que o Exército Nacional exigia sua renúncia, vendo-se acuado e sem uma solução para o problema, Vargas, às 5 horas da manhã, de pijama, sentado na sua cama no Palácio do Catete, escreve sua carta suicídio e dá um tiro no coração. É seu último ato político. No mesmo dia, metade da população brasileira, seus seguidores e apoiadores, revoltam-se atacando principalmente a UDN e os jornais antivarguistas da época. Era o fim de um dos maiores mitos e um dos maiores homens políticos da história brasileira. Gilson Carlos, professor, siga o canal, assista as videoaulas, passe no Enem.